Salmo 116. Vamos abrir a palavra de Deus nesse salmo. Esse salmo tem muita preciosidade nele. E nós vamos tirar algumas lições para nós sobre uma vida de gratidão, sobre como ser grato ao Senhor. Hoje, nosso primeiro culto depois da igreja organizada, nós temos que expressar gratidão ao nosso bondoso Deus. O nosso domingo passado está aí na história, presbiterianos de vários lugares do nosso país comentando, uma igreja organizada, muitos homens na liderança. Então, isso gera uma coisa boa, no sentido de que a igreja, de forma geral, sofre hoje com tanta falta de lideranças. E o Senhor abençoa esta igreja. Continue abençoando. Continue abençoando. E não sei se foi essa chuva que espantou os irmãos hoje, mas não acredito que um sereno desse espante ninguém, né, irmão Manuel? Não dá para espantar, não. Vamos orar por aqueles que não puderam estar aqui nesta noite também. Vamos ler de forma alternada esse salmo novamente, até o final. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Você se considera uma pessoa agradecida? Você se considera uma pessoa grata? Você diz muito obrigado com facilidade? Ou às vezes nós temos dureza no coração? Você gosta de dar presentes? Será, né, irmã Manel? Você já se viu em algum momento em ter que dar um presente para uma pessoa que você olha e diz que já tem tudo? Imagina que a pessoa já tem tudo. Você olha assim, aniversário de fulano e tal, eu sou muito grato a essa pessoa. Aí você olha e já tem tudo, tudo, tudo. Eu sei, meu Deus, o que vou dar de presente? Você já viu encurralado um negócio desse? Agora dar um presente para o pastor ficou mais fácil. Você olha, o pobre não tem nada. De chinelo a um boné, tudo serve. Né, irmã Manel? É. Né? Então, mas tem pessoas difíceis de dar. Você olha assim, meu Deus amado. E eu não sei o que é mais fácil dar um presente, se é para homem ou se é para mulher. Para homem, o pessoal quer dar carteira, cinto, né? Mulher tem um leque maior. Mas
Você é grato? O que eu queria focar hoje nesse texto é se o nosso coração é grato. E eu queria já puxar o seguinte: você imagine você ter que dar um presente a Deus, Diego. Vixe, e agora? O que é que eu faço? Deus tem tudo é dele, de repente, o que é que eu dou para ele de presente? Por isso que nós vamos passear nesse salmo, mas vamos partir desse versículo 12, que é: o que darei ao Senhor para todos os seus benefícios para comigo? Que tipo de presente eu tenho que dar? Como é o meu coração em gratidão a esse Senhor maravilhoso? Irmãos, esse salmo é muito bonito, mas ele é um salmo meio de altos e baixos. De forma circunstancial do salmista. Nós não sabemos quem escreveu, embora alguns digam que afirmam que é o próprio Davi mesmo que escreveu em alguma situação muito complicada. Mas alguns estudiosos afirmam que pode ter sido também o rei Ezequias, naquele momento de turbulência dele, onde ele ia morrer, onde ele estava passando por uma doença mortal. Alguns dizem que foi Ezequias ou Davi em algum momento difícil. Nós não sabemos quais dos dois. O que nós podemos ver no Salmo é que o salmista, ele oscila lá no seu coração entre dizer assim: eu amo o Senhor, e em dizer assim: eu posso morrer. Vocês já perceberam que o Salmo trata de coisas muito distantes lá no coração dele? Ele diz assim: eu amo o Senhor, e ao mesmo tempo angústias do inferno se apoderam de mim. O que passa na cabeça desse salmista para não titubear no seu compromisso com Deus, mesmo diante de situações tão difíceis? Por isso que eu queria conversar com os irmãos hoje, de sermos gratos ao Senhor, porque às vezes não sabemos ser. Reclamamos de tudo, murmuramos de tudo à nossa volta. Se chove, nós reclamamos. Se o sol esquenta, nós reclamamos. Não é assim? Se a igreja está fria, nós reclamamos. Se está quente, nós reclamamos. Parece que nós não sabemos ser bem-aventurados nas circunstâncias. Mas esse salmo nos ensina isso. E qual a situação, como o salmista se expressa? Primeira coisa que ele se expressa nesse mundo de gratidão em que ele vive é que não há como ser grato a Deus se no seu coração você não tiver um compromisso de amar o Senhor, de entender que você tem um relacionamento de amor com Ele. Não é só de estar na igreja, não é só de vir o culto de domingo, não é só ficar na igreja, que hora vai terminar o culto, o que é que vai ser hoje, ficar imaginando as coisas, mas um compromisso dele. Ele diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Vocês já tiveram alguma vez oração respondida pelo Senhor? Alguma vez você já orou e Deus já respondeu? A gente nem percebe. Deus é tão bom para nós que às vezes eu nem peço, nem presto atenção nisso. Almoçamos hoje, tomamos café, talvez alguns de vocês já até jantaram, guardaram o restante para quando voltar. Às vezes não é assim, né? Vou comer a metade, a outra metade eu como depois do culto. Só que a metade é meio exagerado já. Mas nós passa dias e mais dias, o Senhor é bom para nós, os proventos dele são bons para nós. Na hora que acontece um negócio errado lá na torneira da pia da nossa casa, nós reclamamos de tudo, a vida não presta. Não é assim às vezes? Desse jeito. Mas o salmista, ele expressa: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Isso aqui eu acho tão
importante na perspectiva do salmista dizer: o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos. Eu já vi gente assim, falando um para o outro, talvez vocês já até passaram por isso. Peguei na mão do prefeito. Eita, tem gente que bate a foto, bota na rede social, bota lá no Orkut para todo mundo ver, meio mundo de coisa. Eita, peguei na mão. Mas tem coisa mais importante, né? Vocês já, nessas redes sociais, já tentaram entrar em contato com alguém famoso aí das redes sociais, aí de repente você fica assim: o que foi? Você acredita que fulano de tal respondeu a minha mensagem? Sei quantos milhões de seguidores. Não tem gente assim? Tem gente assim? Tem. Né? Você vê lá o celular tocando mensagem, quem é? Aí alguém pergunta, a Sil pergunta: foi, Maria? Mensagem do pastor, depois eu vejo. Mas se for alguém importante, a gente, eita! Pastor, mas o que o pastor quer dizer com isso? Irmãos, olha o que é que o salmista está dizendo, Jaime. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Kemuel, o salmista diz: Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Deus, Ele se rebaixa, vamos usar esse termo, de tal maneira que Ele inclina para nós. Ele responde nossa mensagenzinha, lá do trono soberano, e inclina, se abaixa. É interessante, Ele dá toda a atenção ao mais miserável pecador como nós, irmã Ione, e ouve, responde-nos. O que é que eu faço? E qual a minha reação? Qual a minha reação? Os irmãos percebem como às vezes nós não aprendemos a dar graças a Deus como deveríamos? O Todo-Poderoso inclina os ouvidos para nós, todos os dias. Mas o salmista entendia isso. Por isso que eu amo o Senhor. Tem como não amar? Tem como não se deleitar em um Deus tão glorioso, tão glorioso? Aí o salmista diz: laços de morte me cercaram. Veja que a situação do salmista não é a situação de tão confortável, ele está vivendo uma vida infernal. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno, eram dificuldades externas e lutas internas que assolavam a vida dele, que ele descaía em tribulação e tristeza. Era uma situação difícil. Mas sabe o que é que passava no coração do salmista? Seja Davi, seja Ezequias, ele dizia: mas eu creio em um Deus que se inclina para a minha voz. Então, o que é que o salmista faz? O que nós devemos fazer. Então, invoquei o nome do Senhor. O que é que nós fazemos quando as angústias do inferno se apoderam, às vezes, à nossa volta? O que é que a gente faz? O que é que o nosso coração tem costume de fazer? O certo é isso aqui: invoque o Senhor, se ajoelhe diante dEle, quebrante seu coração diante da presença gloriosa dEla, e diga assim: ó Senhor, livra a minha alma, vem livrar-me. Essa frase do clamor é uma coisa que eu trago muito no meu coração. Ele diz que duas coisas o afligiam: laços de morte cercavam e angústias do inferno apoderavam-se dele. E o clamor dele primeiro não é o que está apertando a vida dele externamente, mas o clamor dele é o que está trazendo angústia para a sua alma primeiro. De que adianta ao redor de nós está tudo em paz e o nosso coração está em angústias infernais? O salmista, ele entendia: se o meu coração, se o Senhor livrar a minha alma dessas angústias, eu estarei bem com o que está à minha volta. Estarei bem, livra-me,
Aí ele diz: o Senhor é compassivo, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Ele vai enchendo o Senhor de caracteres. O Senhor olha para mim, o Senhor é misericordioso, o Senhor não é soberbo, o Senhor olha para os simples, Ele olha para nós. Um dia desses, numa partida aí de futebol, eu vi uns torcedores, reclamando porque um certo jogador do Manchester City, Haaland, passou pelos filhos delas e nem os filhos dela acenando, ele nem olhou. E era tudo gente meio importante. Reclamou, na mídia, a imprensa disse, era orgulho. Jogador de futebol. Mas não é o mundo assim? Estou nem aí. Estou nem aí. Mas o salmista diz: o Senhor olha para os simples. Não tem como você passar e o Senhor ignorar você. Ele olha. Ele sabe das nossas necessidades. Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele olha para nós. Por isso que aqui tem um dos versículos mais bonitos que eu acho. Que é no meio de tanta turbulência, meu irmão Marinho, o Senhor diz: sossega, volta um tempinho atrás ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E qual é a generosidade? Só pode ser porque ele compreendeu que tinha um Deus justo, misericordioso, que olhava para ele. Prezamos demais nada. Não precisamos correr atrás de tantas coisas. Temos um Deus que é tudo para nós. Volta, ó minha alma, ao teu sossego. Você está preocupado com alguma coisa? É bem capaz, todos nós hoje aqui estamos preocupados com alguma coisa. Faz parte de nós. Faz parte de nós. Por isso que esse texto aqui não é para ler só uma vez e pronto. É para ler todo o tempo. Se preciso, leia várias vezes ao dia. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso. Quantas preocupações às vezes nos dá com a família, com a nossa casa, com a igreja, com o trabalho, com a saúde, né? Tantas coisas às vezes vêm afligir. Mas volta, ó minha alma, ao teu sossego. E ele diz: pois livraste a minha alma da morte. Livraste a minha alma da morte. Perceba que ele não está falando de coisas externas, ele está falando de comportamento interno. Senhor, livraste a minha alma da morte. Livraste os meus olhos das lágrimas e de tropeçar e da queda. O Senhor, livraste os meus pés. O Senhor está me fazendo andar seguro, olhar sem choro e uma alma sem angústia. Volta, ó minha alma, ao teu sossego. Sossegue o seu coração no Senhor. Seja grato. Seja grato. Por isso que o salmista termina esse parágrafo dizendo: andarei na presença do Senhor, nessa cidade de Tianguá, na terra desses viventes. Por onde o Senhor me fazer andar, andarei na presença de quem? Do Senhor. Porque o Senhor é quem me livra, o Senhor é quem cuida de nós. O salmista passa para uma segunda parte desse salmo, e alguns dizem que esse versículo 11 é um versículo talvez muito difícil, quando o salmista ele diz assim: eu cria, 10, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu falei na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Parece que ele entra em um choque antes de fazer essa pergunta em seguida. Ele diz: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Ao meu ver, eu creio que o que o salmista está querendo dizer é o seguinte:
que mesmo com o coração perturbado, mesmo em dias turbulentos, mesmo em dias terríveis, ele disse: jamais deixei de crer. Por mais que parecia que eu tinha abandonado o Senhor, mas é mentira, eu criei, mesmo no dia da aflição. Que lição para nós. Às vezes nós podemos correr o risco de qualquer problemazinho, nós não quero mais o Senhor, não quero mais igreja, não quero mais orar, não quero mais nada. Mas o que é que o salmista diz assim? Ainda que estava o coração angustiado, aflito, sobremodo aflito, eu cria. Não perdi a esperança. Por isso que eu quero entender que esse versículo aqui, e nesses dias de perturbação, eu disse, todo homem é mentiroso. Eu quero entender que o salmista, ele quis dizer o seguinte: cuidado, não escuta muito o que está à tua volta, não escute talvez os seus próprios sentimentos enganosos, continua confiando naquele que vela por você, naquele que é todo poderoso. O homem é enganoso, o homem é mentiroso, seja os externos ou a gente mesmo. E o salmista aqui está dizendo: na minha perturbação eu disse isso, todo mundo é mentiroso, porque eu continuava crendo, naqueles dias, sobremodo angustiado. Então, se mesmo no dia dessas perturbações, se mesmo no dia dessas angústias, o meu coração continua ainda firme, que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor para todos esses benefícios dele para comigo? Eu queria trazer um pouquinho de realidade para nós. Não é verdade que aquele que é do Senhor, mesmo que em dias de lutas, em dias de tragédia, em dias de muita tribulação e tristeza, o nosso coração permanece firme no Senhor, não é verdade? A gente pensa em desfazer de meio monte de coisa, mas o nosso coração está firmado no Senhor, não é assim? Agora tem gente que a primeira coisa que pensa é se afastar do Senhor. Mas o que é que o salmista está dizendo para nós? Que aquele que o Senhor sustenta, aquele que o Senhor guarda, mesmo num dia de tribulação sobremodo, ele consegue ainda crer, não nos seus pensamentos próprios, não no que os outros estão dizendo, mas no Senhor. Lembra de Jó? Não foi isso que Jó fez? Mesmo em dia de tormenta, dos amigos perturbando, da mulher querendo trazer alguma dúvida, mas ele não cria no Senhor? Do mesmo jeito, nós cremos no Senhor. Então, o que é que eu farei? O que é que eu posso dar? O que é que eu posso retribuir ao Senhor diante de tudo isso? A resposta, o presente é um pouco interessante, por isso que entra naquilo que eu falei. O que é que o Senhor vai querer de mim? Nem minha vida, nem eu morrer, pagaria o que o Senhor faz. Então, o que o Senhor quer? O que o salmista responde é, olha o versículo 13, tomarei o cálice da salvação. Interessante, na Bíblia nós vamos ver às vezes cálice falando em dois sentidos, cálice de ira, mas o cálice também às vezes colocado na mesa é sinal de alegria, de festa, de regozijo. O meu cálice transborda, né? É sinal de alegria. Então, o que é que o salmista está dizendo? O que é que eu posso dar ao Senhor? Esbanjar de alegria por ser salvo. Você já tem mais do que você merece. Nós já temos mais do que nós merecemos. Temos tudo, Senhor. Então, se tem uma coisa, se você está angustiado nessa noite, preocupado com alguma coisa, pastor, o que é que eu faço? Celebre a Deus por sua salvação. Glorifique o Senhor por sua salvação. E o que fazer mais? Vou invocar o nome do Senhor. Venha, Pai Deus, todo dia. Abra a igreja às 5 horas da manhã, faça uma vigília de oração até às 7. Venha às 10 horas da noite, venha meio-dia, venha às 3 da tarde, invoque o nome do Senhor. Pastor, eu não tenho tempo de ir para a igreja, faça isso em casa. Mas o que é que o salmista está dizendo aqui para nós? O que é que eu posso dar ao Senhor? Adorá-lo, glorificá-lo, me alegrar por já ser salvo,
Eu já sou salvo, isso já me bate. Eu vou invocar o nome do Senhor e vou cumprir os meus votos que eu fiz, na presença de todo o seu povo. Domingo passado teve um povo fazendo voto aqui. Não teve? Pastor, o que é que eu faço agora? Cumpra os seus. Você fez. Os irmãos aqui da igreja, tudinho, um dia já vieram aqui e responderam umas perguntinhas aqui para o pastor. Vocês lembram? Lembra, Diego? Não foi aqui, foi lá no salão, alguma. Você promete, você promete, você promete, você promete, prometo. Cumpra o que você fez, que você disse que ia fazer para o Senhor. Ore mais, leia mais a Bíblia, tenha um bom testemunho, que as pessoas percebam o brilho de Jesus na sua vida, mas cumpra, seja um crente, servo do Senhor, seja negligente não. Pastor, eu vou viver do meu jeito. Disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Não confie não no seu jeito não. Confie no seu jeito não. Confie não. Se eu for dizer assim, eu vou pastorear vocês aqui do meu jeito, não dá certo, porque é enganoso. Pastor, como é que você faz? Vou tomar o cálice da salvação todo dia, vou invocar o nome do Senhor, vou cumprir os meus votos também, que um dia eu fiz, né? Como membro, como oficial da igreja, de zelar pela igreja de Deus, de zelar pela palavra de Deus, de andar, de servir a igreja do Senhor. Vou cumprir os meus votos. Qual é o presente? É esse o presente que nós podemos dar para o Senhor. Descansa o coração no Senhor. Não corra muito, segundo suas próprias imaginações. Aí entra um dos versículos mais conhecidos desse salmo aqui agora. A gente pensa, pastor, o que ele quer dizer aqui dentro desse contexto? Ele está dizendo que o crente, no meio das angústias, da perturbação, ele crê que o Senhor é seu Senhor. O que vou fazer? Vou esquecer de mim, vou me alegrar na minha salvação, vou invocar o Senhor, vou cumprir aquilo que eu prometi diante do Senhor, diante da igreja. Mas se mesmo assim, irmão Josué, o Senhor não nos livrar das setas infernais ao nosso lado, mesmo assim, se o Senhor não quiser apagar as fornalhas de fogo que às vezes somos lançados, o que é que o próprio salmista diz? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É nesse contexto, daquele que invoca, daquele que se alegra na salvação, e às vezes o Senhor não quer livrar, às vezes o Senhor não quer socorrer. Pastor, mas o Senhor vai livrar nós de todo perigo. Tem hora que não. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem hora que o Senhor permite que algumas coisas aconteçam. Lembra de Pedro? Foi morto de cabeça para baixo numa cruz. Foi? Lembra de Tiago, primeiro dos apóstolos a morrer por Herodes, morto a fio da espada. Tem hora que o Senhor diz, eu vou levar para vocês para mim. Este pastor diga um negócio desse, não. Então nós mentimos hoje quando cantamos. Pai, eu queria tanto ver. Não foi isso que nós cantamos? Meu Senhor descer, vindo me encontrar. E não foi só essa não, nós cantamos outra ainda. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ou será que nós cantamos brincando? Brincando. Preciosa para o Senhor é a morte dos seus
santos. Por isso, irmãos, que não tem pessoa mais privilegiada do que nós. Por isso que o salmista diz assim, no versículo, toda vez que você for ler esse versículo 10, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu estou numa aflição tremenda, sobremodo. Mas mesmo assim eu cria. Ai, não vê ninguém me dizer o contrário daquilo que eu creio no Senhor, não, porque eu vou dizer, você está mentindo. Porque eu continuo crendo no Senhor. Aí se o Senhor não resolver os teus problemas, tu canta, tu adora, tu louva, tu ora, vive só na igreja cantando, orando, servindo a Deus, e tua vida parece que nunca muda, tu nunca melhora, nunca compra um carro, nunca compra uma casa. Aí você vai dizer, além do rio azul. Esse não é o nosso lar. Tem algo muito maior para nós, guardado pelo Senhor. Isso não é a nossa vida. Não precisamos brincar de estar aqui, sentado na igreja, para casa, não. A vida do servo de Deus é muito maior do que isso. Sabe esses problemas aí que você e eu, nós passamos? Na nossa família, no nosso trabalho. Às vezes vem de mais, vem de menos, irmão Alexandre. Às vezes não dá certo uma coisa, irmão Marinho. Às vezes, irmão Jane, parece um negócio foge. Às vezes, Rafael, parece um negócio desanda alguma coisa. Jaqueline, irmã França. Sabe essas lutas que todos nós aqui passamos? Em breve cessará. Em breve. Bem ali. Como diz o reverendo Hernandes, o céu é bem ali. Por isso que a morte dos santos é agradável ao Senhor. Por isso o salmista ele diz, Senhor, de verdade eu sou teu servo, filho de tua serva. Mãe dele era crente também. Filho de tua serva, quebraste as minhas cadeias. Você já pensou, tudo isso aqui ele chega, ainda que eu morra, isso é prazeroso para o Senhor. Aí ele disse, Senhor, não tem como ser teu servo mesmo não. Compreender tudo isso, não tem, porque o ímpio não compreende isso aqui. Compreende, irmãos? Não compreende. Você vai falar isso aqui para uma pessoa que não tem Jesus, isso aqui, não entende outra língua não. Mas nós não compreendemos? Nós não compreendemos? Louvado seja o Senhor. Por isso que o salmista, mais uma vez, ele repete, eu vou oferecer sacrifícios e ações de graça. Eu vou ficar reclamando? Vou ficar, meu Deus, e agora? Quem vai consertar essa geladeira? Quem vai consertar esse negócio? Quem vai consertar isso? Eu lá vou ficar murmurando. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou conseguir o pão de cada dia? Como é? Como é? Ele diz, sabe de uma coisa? Estou perdendo tempo reclamando. Eu vou render graças ao Senhor. Aí, mais uma vez, ele repete esse versículo. Cumprirei os meus votos diante de todos os homens. Ele mais uma vez diz assim, sabe de uma coisa, Senhor, eu preciso ser mais crente. Eu não preciso estar me importando conquistar a minha volta, eu preciso ser mais, eu preciso cumprir meus compromissos com o Senhor. Ele repete duas vezes isso aqui. No versículo número 14 e o versículo de número 18. Mesmo versículo. Cumprirei. Aí ele termina dizendo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Onde é que ele vai cumprir? Nos átrios da casa do Senhor. Mas também onde? No meio de ti, ó Jerusalém. Onde é que nós vamos cumprir
os votos, irmão Gaspar, no meio da casa do Senhor, mas também no meio de ti, ó Tiaguá. Ele termina dizendo, como é que se termina um salmo desse dizendo, aleluia? Ah, que coisa, que maravilha. Baixe sua cabeça agora. Baixe sua cabeça. Agradeça ao Senhor. Seus pensamentos são meio enganosos. O que os outros dizem a seu respeito pode também ser enganoso. Mas o que o Senhor, como diz o profeta, que eu tenho sobre vós são pensamentos de paz. Talvez você não compreenda agora algumas coisas, algumas lutas. Talvez você não entenda algumas aflições agora. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Os pensamentos do Senhor a seu respeito são pensamentos de paz. Por isso, diga para você mesmo agora, volta, ó minha alma, ao teu sossego. E ajude-me a entender a tua generosidade. Peça ao Senhor. Deus santo, Deus maravilhoso, sonda mente e coração de cada um de nós aqui nesta noite. O Senhor conhece nossas fraquezas, mas o Senhor também conhece que somos teus servos. E mesmo em dias de angústias, nós não deixamos de crer que o Senhor é o nosso Deus, que olha para nós, justo e misericordioso. Por isso, visita cada coração aqui nesta noite, cada família, e faz com que cada um de nós, possa tomar o cálice da salvação, alegrar na salvação do Senhor, e invocar o nome do Senhor. Faz isso conosco, em nome de Jesus. Amém.